o nosso último bloco desse nosso encontro, né? Eu demorei um pouquinho porque eu estava publicando os vídeos, né? Separadamente aqui no canal no YouTube, né? Para ficar mais organizadinho aqui a playlist, né? Dos conteúdos, tá? Então, por esse motivo que eu acabei demorando. Inclusive, deixa eu até publicar aqui a última. Pronto. Deixa eu colocar aqui rapidão. Eu tava publicando aqui esses vídeos, né? Que é a partir do momento que eu tô aqui fazendo a live com vocês, mas eu estou também gravando para publicar tudo bonitinho, tudo organizado aqui na nossa playlist, tá bom? Aproveitando aqui, né, eu respondendo aqui o colega, como eu havia mencionado, os cursos, tanto para o concurso de Valparaíso, como para o concurso aí de Goiânia, né, da Câmara Municipal de Goiânia, a parte dos conhecimentos específicos vai estar tudo disponibilizado até no máximo dia 15, tá bom? Todas as listas de exercícios estarão ali disponibilizadas durante esse período máximo, tá? Então vamos lá. No nosso encontro de hoje, galera, a gente vai trabalhar o quê? Vamos trabalhar a parte relacionada aos direitos políticos, tá? Eu acredito aí que é um tema bastante quente, promissor para sua prova aí no concurso da Câmara. E como eu disse, a lista de questões ela está disponível gratuitamente. Todas as questões que a gente resolveu aqui está disponível na lista, está na descrição. É só você pegar essa lista e vir conferir aqui comigo as respostas, beleza? Então bora lá, direitos políticos, partidos políticos. Primeira questão na tela para você. A cassação de direitos políticos é vedada pela Constituição de 1988, contudo, admite-se a perda ou a suspensão desses direitos, sendo que a condenação criminal transitada em julgado acarreta a perda definitiva dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação, independentemente da, independentemente da natureza da pena imposta. Questão correta, né? Ou questão errada? A Constituição, no artigo 15, inciso 3º, fala que é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Então a questão ela traz uma contradição aqui no final. Condenação criminal transitada em julgado gera a suspensão dos direitos políticos, não a perda, ok? E também a Constituição ela não usa o termo perda definitiva. Ela não usa esse termo, perda definitiva, tá? Então, gabarito da nossa primeira questão, errado. 2. Questão de número 2. Fala o seguinte, olha só. Vou colocar aqui para o áudio não ficar muito ruim, né? Os conscritos e os estrangeiros são inalistáveis e, consequentemente, inelegíveis. Todavia, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, inclusive a capacidade eleitoral passiva para cargos privativos de brasileiro nato, ressalvado da presidência da República. E aí, tá certo ou tá errado? Gente, claro que tá errado, certo? Claro que tá errado. Tem alguns temas e necessariamente eles não são tão difíceis assim. Mas sabe como é que é a banca Sebrasp? Ela vai tentar te envolver naquela situação. Então, uma dica que eu deixo aqui para você, se você, por exemplo, identificou já de cara o possível erro da questão, você já nem se der ao trabalho, né? Verificou ali, bateu o olho. Tá errado, já marca como errado. Tá? Mas só se realmente for um erro evidente. Evidente. Por quê?
Porque às vezes na questão a banca ela tenta te envolver em algumas situações e colocar dúvidas nas suas certezas. E isso pode ser um erro fatal para você, tá? Essa questão ela tem muito erro. O português equiparado pode ter os mesmos direitos do brasileiro naturalizado, só que ele não pode exercer cargo que é privativo de brasileiro nato. Quais são? Presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministros do STF, ministro de Estado da Defesa, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, tá? A questão fala que ele teria capacidade passiva para cargo privativo de brasileiro nato, ressalvada de presidente, o que está errado porque abrange todos os cargos e não apenas o de presidente, ok? Então a questão está errada. 3. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a perda do mandato em razão de mudança de partido não se aplica a candidatos eleitos pelo sistema majoritário, sob o fundamento de que nesse sistema a ênfase recai na figura do candidato e não na legenda partidária. Tá certo? A jurisprudência do Supremo, já consolidada, né? Ela fala que a infidelidade partidária só gera perda de mandato nas eleições proporcionais, deputados e vereadores, por exemplo, tá? Porque no caso, o mandato ele pertence ao partido. Nas majoritárias, que é para presidente, governador, prefeito e senador, o mandato pertence ao candidato. Então não haveria uma perda por conta de desfiliação, tá? Correto. 4. Idade mínima constitucionalmente exigida para os cargos eletivos deve ser comprovado na data da posse, ressalvada a idade mínima de 18 anos para o cargo de vereador, que deve ser comprovado na data limite para o pedido de registro de candidatura. Questão de número 4, o nosso gabarito está devidamente correta, tá bom? Está correto aqui essa questão. No caso aqui, trazendo também uma súmula, né, do TSE para a fundamentação dessa nossa questão, certo? Questão correta, tá? A regra geral é a comprovação na posse, a exceção é a idade mínima de 18 anos, que deve ser aferida no registro, porque é condição para ser processado, né, criminalmente. Então, gabarito correto. Questão de número 5. Em decorrência do princípio da inelegibilidade reflexa, o cônjuge e os parentes consanguíneos até o terceiro grau, ou até o segundo grau, desculpa, ou por adoção, né, do presidente da República, de governador de estado ou de prefeito, são inelegíveis no território de jurisdição do titular, salvo se este renunciar ao mandato até 6 meses antes do pleito, hipótese em que a inelegibilidade será afastada mesmo que o parente não seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, né? Então aqui na questão de número 5, a inexigibilidade reflexa impede a candidatura de parentes no mesmo território. A exceção aplica-se apenas se o parente já for um titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, né? Então, nesse caso aqui, a nossa questão ela está equivocada, tá? E também trazendo aqui uma súmula do Supremo, que diz que a dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a ineligibilidade, tá? Não afasta a ineligibilidade, ok? Questão incorreta. 6ª questão. É constitucional a exigência de filiação partidária para candidatura a cargo eletivo, sendo vedadas candidaturas avulsas, ainda que o Brasil seja signatário do Pacto de São José da Costa Rica, prevalecendo a norma constitucional interna sobre a Convenção Internacional nesse aspecto, conforme o entendimento do STF. O Supremo decidiu que o Pacto de São José, né, não se sobrepõe à exigência constitucional de filiação partidária. Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição, né? Não substitui essa exigência, tá? Questão tá correta.
Questão de número 7. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, devem registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, sendo-lhes assegurada autonomia para definir sua estrutura interna e organização, vedado, contudo, o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros. Questão também correta, artigo 17, incisos 1 e 2, parágrafo 2º da nossa Constituição. Questão de número 8. A emenda constitucional 97 institui cláusula de desempenho, ou a cláusula de barreira, para os partidos políticos. Assim, as legendas que não alcançarem os patamares mínimos de votos ou de deputados eleitos terão seu registro cancelado e serão extintas compulsoriamente. Questão de número 8. No caso aqui, a cláusula de barreira, que é o artigo 17, parágrafo 3º, retira o direito ao fundo partidário ao tempo de TV, mas não cancela o registro e nem extingue o partido. O partido ele continua existindo, mas sem dinheiro público e sem tempo de TV. Tá? Errada. Questão de número 9. O militar alistável é elegível, devendo se contar com menos de 10 anos de serviço, afastar-se da atividade, e se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. A questão aqui traz o artigo 14, parágrafo 8º, menos de 10 anos, ele é afastado, mais de 10 anos, agrega, e se eleito, vai para a inatividade. Questão correta. Questão de número 10. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça e poderá ser proposta no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, sendo o autor, em caso de temeridade ou má-fé, responsável solidariamente pelas custas e honorários. Aqui trouxe o artigo 14, parágrafo 10º e o parágrafo 11, a literalidade cópia dos dispositivos. Questão correta. Questão de número 11. O analfabeto possui capacidade eleitoral ativa facultativa, mas não possui capacidade eleitoral passiva, sendo considerado inelegível pela Constituição Federal, o que não viola o princípio da isonomia, dado a natureza do exercício do mandato parlamentar ou executivo. O analfabeto pode votar, mas ele não pode ser votado. O Supremo entende que isso não fere isonomia, porque a capacidade de leitura ou escrita é requisito mínimo para a gestão da coisa pública, Mas eu não concordo muito, mas enfim, gabarito da nossa questão está correta. Questão de número 12. Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, regra de desincompatibilização que não se aplica aos vice-presidentes, vice-governadores, vice-prefeitos que não tenham sucedido os titulares desde que concorra ao mesmo cargo ou a cargo diverso. Questão de número 12 está errado, Aqui uma verdadeira mistureba, No caso aqui, para concorrer a outros cargos, todos precisam renunciar a 6 meses? No caso, o vice ele não precisa renunciar para concorrer a outros cargos, desde que ele não tenha assumido a titularidade nos últimos 6 meses. Só que a questão, ela afirma que a regra de desincompatibilização não se aplica ao vice, desde que concorra ao mesmo cargo ou a cargo diverso, Aí no caso aqui, se o vice concorrer a outro cargo, ele não precisa renunciar ao mandato de vice. Mas a questão ela sugere que os titulares devem renunciar, Mas o que é o certo, E diz que a regra não se aplica ao vice, o que também está correto. Só que o erro aqui está na parte final, vice-governadores, vice-prefeitos que não tenham sucedido os titulares. Se o vice aqui substituiu
né? Não sucedeu, substituiu o titular o titular que nos 6 meses anteriores ao pleito, ele fica inelegível para cargo diverso se não renunciar, né? Então aqui no caso é um erro bastante sutil em dizer que a regra não se aplica a quem não sucedeu. Se ele apenas substitui o titular nos 6 meses antes da eleição, ele se torna inelegível para o cargo diverso se não renunciar ao cargo de vice, ou se ele não renunciar à interinidade. O fundamento é o artigo 14, parágrafo 6º, tá bom? Então, no caso, gabarito errado. Questão de número 13. Questão de número 13 fala o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, né? Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. E nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular, sendo plebiscito uma consulta realizada ao povo após elaboração de ato legislativo ou administrativo, para que este o ratifique ou rejeite. Questão de número 13, gabarito. Temos aqui um erro conceitual, né? O plebiscito é uma consulta realizada após elaboração. Na verdade, o plebiscito é a consulta prévia, o referendo que é a consulta posterior. Então tá errado. 14. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos para sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato considerado vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Que, no caso, é o fundamento no artigo 14, parágrafo 9º da nossa Constituição Federal, gabarito correto. E a questão de número 15. Os partidos políticos têm direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio, à televisão, na forma da lei. Contudo, é vedada a utilização de organização paramilitar, bem como a subordinação a entidades ou governos estrangeiros, que é o artigo 17, parágrafo 3º e 4º da nossa Constituição Federal, questão devidamente correta. Beleza? E com isso, então, a gente conclui esse tópico que está presente dentro do teu edital. E lembrando a todos, regimento interno, 320 questões devidamente comentadas, ponto a ponto, indicando para você o artigo, o material ideal para quem quer fazer uma revisão eficiente de uma norma extremamente desafiadora, como é o caso do regimento interno. Então, não perca aí essa oportunidade de revisar o conteúdo, né? Por conta de R$ 5,99, galera. R$ 5,99 é o valor, né, que você estará investindo para revisar este conteúdo do regimento interno, tá? No caso aqui eu usei todo o regimento interno, tá? Eu não especifiquei um tópico, eu fui direto em cima, ponto a ponto, no regimento, o máximo que deu para fazer de questões aí para vocês, tá? 320 questões comentadas, R$ 5,99, valor promocional, valor muito bom aí, acessível a todos, né? Aproveitem esse valor, aproveitem esse desconto e comecem a treinar. Não vá perder a sua aprovação, jogar sua preparação no lixo por conta de regimento interno, pelo amor de Deus, ok?
Então agradeço a todos pela atenção, fiquem com Deus, bons estudos e, se Deus quiser, a gente se encontra numa próxima para falar da sua aprovação. Forte abraço e tchau, tchau.